dizer o seguinte, eu agradeço a oportunidade. Aqui, boa tarde, não, bom dia ainda. É porque eu estou de óculos escuros. Primeiro, deixa eu justificar, eu estou de óculos escuros. Bom, além de muito emocionado com as homenagens, né, e eu sou uma pessoa muito sensível, e claro que aqui colar as lágrimas me vêm aos olhos. Mas não é só por isso, é porque eu estou com um problema oftalmológico, desde esse final de semana, uma lesão química no olho aqui direito, e por orientação do oftalmologista eu estou tendo que usar isso, e eu não vou mostrar para vocês, porque eu quero que vocês fiquem com aquela imagem de um cidadão, além de sadio, bonito, né? Bom, e com um olho assim inflamado não fica bem. Mas eu quero primeiro dizer o seguinte, eu já disse aqui quando da minha despedida como conselheiro estadual de saúde, que a maior honra que eu tive até aquele dia era ter sido conselheiro estadual de saúde. E hoje, na minha saída, eu quero dizer a mesma coisa. Disse agora aqui no auditório, na presença do João, na presença de todos vocês, que o que eu tive assim de mais importante para mim foi ter passado 4 anos, foi 4 anos? Acho que foi, né? Foi, acho que 4 anos, com 4 anos e meio como conselheiro estadual de saúde. Uma outra coisa que eu coloco também no currículo desse nosso período aqui, do João Ananias, eu como secretário executivo, depois como secretário, foi a influência que nós tivemos e a decisão que se teve de alterar a lei, propiciando que qualquer conselheiro, a partir daquele momento, pudesse ser presidente do Conselho Estadual de Saúde. Senão, hoje eu estaria aqui me despedindo como o quê? Como presidente. E nós não queríamos isso. Nós queríamos, a partir daquele instante que nós assumimos, que o Conselho tivesse a sua independência, a sua autonomia, porque mesmo o secretário, com a democracia do João Ananias e com a minha democracia, e eu sei que eu sou uma pessoa de bom trato, tenho uma atitude normalmente conciliadora e uma atitude muito humilde, mesmo assim, o secretário, sendo presidente do Conselho, influencia sempre em algum ponto, e nós não queríamos que isso acontecesse. Aí, alteramos a lei nesse nosso período. Se algum secretário vier na história futura do Ceará e quiser alterar isso, ele vai precisar alterar a lei, vai precisar ir mandar para a Assembleia, conseguir do governador o respaldo para alterar a lei, para que ele seja presidente novamente do Conselho Estadual de Saúde. E isso já passou uma eleição que o Haroldo foi eleito, já passou uma eleição que o doutor Alci foi eleito, já passou uma eleição que o Joaquim foi eleito, já passou uma eleição que o Luiz Carlos foi eleito, já passou uma eleição que agora o João foi eleito, e assim futuramente outras eleições virão. Então eu acho que a convivência foi muito boa, o Conselho teve muita autonomia de analisar as contas do Estado, de discutir os projetos que nós apresentamos aqui, alguns que pessoalmente eu vim defender, pessoalmente eu vim apresentar, e outros que a nossa assessoria veio, um dos nossos coordenadores. Então eu estou vindo aqui para vocês, primeiro, para agradecer a cooperação, a parceria que nós tivemos durante todos esses anos. Segundo, dizer que isso continua, porque mesmo em outras funções que eu venha a assumir, ou mesmo o pleito que eu tenho, de futuramente me candidatar a um cargo no legislativo, que essa parceria continua, porque nós que defendemos o SUS, não é porque deixamos um cargo ou porque deixamos uma função, nós que já passamos por várias, que nós vamos esquecer essa defesa constante de uma saúde melhor para o nosso povo, de uma saúde melhor, de uma saúde com mais recursos, com mais gestão, com mais transparência, com mais acesso para quem realmente precisa. Sei que nós plantamos uma semente, que nós conseguimos também pegar de gestões anteriores, e nós nunca aqui falamos mal de gestão anterior. Nunca ninguém viu um pronunciamento meu que dissesse que nós entramos aqui depois que o Jurandir saiu, porque o Jurandir não fez o seu trabalho. Muito menos que o Anastácio não tenha feito o seu trabalho na sua época. Todo secretário fez o que foi possível para o seu tempo, porque o Ceará tem essa característica. Nós podemos até discordar ideologicamente de posição de um, de posição de outro, mas na saúde nós sempre tivemos grandes pessoas, grandes defensores do SUS, grandes gestores, grandes
democratas. Nós nunca falamos mal de gestor nenhum. Então nós estamos aqui plantando a semente que outros vão continuar, vão germinar e vão colher os frutos, como nós colhemos também frutos das gestões passadas. Tem uma grande rede aí para ser inaugurada, com data já marcada até o final do ano. Vamos inaugurar um monte de policlínica, um monte de CEL, um monte de UPAs, no começo do ano que vem um outro hospital regional. São sementes que nós plantamos com a equipe da CESA, não sou eu sou humilde de reconhecer. Se não fosse a colaboração do Haroldo, como meu secretário executivo, já fiz menção aqui ao lado, o trabalho que o Haroldo fez comigo, teve comigo, desempenhou comigo os conselhos, a parceria, a colaboração, a quantas e quantas reuniões nós fizemos. A Rosa Moraes também, da mesma forma, que eu não conhecia, o Haroldo já conhecia, porque foi presidente do CESAL na sua época, foi superintendente da Escola de Saúde Pública, então eu já conhecia, mas a Rosa que chegou depois também deu continuidade a esse trabalho. Então quero só, para encerrar, estou saindo daqui com um pleito de gratidão eterna a vocês, aos conselheiros. Espero voltar algum dia como conselheiro da minha entidade, porque amanhã mesmo, Joel, eu vou me apresentar ao sindicato que eu saí. Todos sabem, ou alguns sabem, que eu era diretor do Sindicato dos Médicos, diretor administrativo e financeiro, e renunciei para assumir em 2007 a secretaria executiva aqui da CESA. Então, da mesma forma, terminando a minha gestão nesse período, eu vou exatamente me apresentar e quem sabe futuramente eu possa voltar aí não mais como secretário, não mais, mas quem sabe representando a minha entidade, representando o meu segmento. Para encerrar, eu quero... Não vou ler a carta, porque eu acho que já foi lida aqui. Não vou ler não. Eu vou só o finalzinho aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Até breve, até breve, até breve. Porque estarei sempre nos caminhos em embates por uma saúde pública cada vez melhor. E uma frasezinha aqui, só para terminar, de Gonçalves Dias, que eu tenho dito por onde eu tenho passado. E eu adoto isso aqui. Não chores, meu filho, não chores, porque a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. É essa mensagem que eu trago para vocês. Continue lutando. Obrigado.